Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. E hoje o tema, né, como que nós estamos começando o mês de setembro, vai ser sim sobre o Setembro Amarelo. Então não espere que seja um podcast animado, cheio de frufrus, porque não vai ser. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Mundo do Rô, e eu, enquanto Rodrigo, que sou formado em comunicação e produzo conteúdos na internet já desde 2013, 14, eu acho muito importante o meu papel, enquanto uma pessoa que produz conteúdo, sempre falar sobre o Setembro Amarelo. Mas, infelizmente, eu já recebi há um tempo atrás e algumas vezes no decorrer desses anos, pessoas que, de certa forma, me criticam por falar do Setembro Amarelo, achar que é cansativo, todo ano, a mesma coisa e tudo mais, eu não sei o quê, enfim. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu acho que se ainda existe a campanha, se ainda existe movimentação de governo, é porque não é brincadeira. Então vamos lá. O Setembro Amarelo, ele é uma iniciativa que foi criada lá há muitos anos atrás, eh, em favor da vida. Ou seja, é uma campanha que estimula as pessoas que têm algum tipo de problema, alguma questão de diversas origens, a conseguirem, ao invés de realizar o ato de se desviver, procurar alguma forma de ajuda, de amparo, de conselhos para conseguir passar por essa situação e conseguir reverter isso em favor da vida. A campanha do Setembro Amarelo, ela literalmente é um mês a favor da vida. Ou seja, são campanhas e são mobilizações e palestras, workshops, mais um monte de coisa para ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis a conseguir reverter isso em favor da vida. E uma coisa que é muito pesada em tudo isso é que o maior foco do Setembro Amarelo são os jovens. E por incrível que pareça, muita gente não consegue perceber, mas o número disso tem crescido gradativamente nas últimas décadas. O número de jovens que se desvivem tem sim tido um aumento em alguns locais alarmante. As questões que mais são levadas em consideração com relação aos jovens é muito voltado a pressões sociais, pressões familiares, questões de identidade de gênero e orientação sexual e tantas outras coisas relacionadas a um excesso de peso que é colocado sobre eles para que façam escolhas ou não escolhas, ou que mudem comportamentos e tudo mais, com relação às suas próprias vidas. É muito sobre pessoas ao redor querendo controlar a vida de alguém ou querendo fazer escolhas por alguém que não deveria. E isto é muito alarmante porque a sociedade, enquanto uma estrutura social de maior importância na vida de uma pessoa, porque a sociedade ela é composta não só pela família, mas pelo núcleo de amizades, pelo núcleo escolar, núcleo de trabalho e adjacências. Então, a sociedade, num todo, ela é a maior importante em favor da vida ou do fim da vida de uma pessoa. Porque se ela tá num ambiente onde ela é acolhida, a pessoa se sente bem para poder ser quem ela é. Se ela tá num ambiente onde ela é desprezada, ela é colocada de lado, menosprezada, ela sofre vários tipos de pressões e agressões, aquilo não é um ambiente favorável para ela continuar tendo uma vida confortável. Então, o grande mote das campanhas de Setembro Amarelo são justamente incutir nas pessoas de que, primeiro de tudo, a gente precisa estar alerta a quem está ao nosso redor. A gente precisa estar em alerta sobre ver aquela pessoa que está sempre com um olhar muito triste, com um semblante muito abatido, tá sempre muito cansada,
tá sempre muito desmotivada, tá sempre isolada, é aquela pessoa que qualquer instante do dia, você sempre vê ela num canto, ou mesmo que ela esteja entre as pessoas, você percebe que só tá o corpo ali. A a mente, os pensamentos e tudo mais não estão ali. É a gente começar a perceber de uma maneira muito sutil que muitas vezes tem gente ao nosso redor precisando de ajuda e a gente muitas vezes deixa isso passar. E o mês de valorização da vida, né, do Setembro Amarelo, é justamente para a gente começar a fazer esse olhar, não só ao nosso redor, mas em ambientes onde a gente frequenta. E também dar atenção e espaço de acolhimento para os jovens conseguirem ser quem eles são, conseguirem fazer suas escolhas, conseguirem decidir seus futuros de uma maneira consciente, de uma maneira que seja plausível, mas que também tenha as suas próprias liberdades. É muito comum, eu vou falar de alguns países, por exemplo, do norte da Europa e até do extremo asiático, né, do outro lado do planeta, onde muitos jovens acabam realizando o ato de se desviver por pressões familiares com relação ao estudo, à escolha de profissão, aquela coisa de se você falhar, você falhou em tudo na vida, sabe? Existe muito essas questões e é muito pesado isso. É você colocar em cima de um jovem de 20 anos, ou às vezes menos, um peso extremamente aterrorizante. E isso precisa ser tratado com terapia, com conversa, com conselhos, com muitas coisas, que não é só simplesmente falar: "Ai, eu te amo, eu quero o seu bem e por isso que eu tô falando isso". Não, não é assim que funciona. Muitos pais esquecem que às vezes o que o filho precisa não é de dinheiro, não é de bens materiais, não é de coisas assim, físicas, mas às vezes o que ele precisa é de um ombro amigo para conseguir conversar, conseguir chorar, conseguir colocar suas emoções ali. E o Setembro Amarelo ele vai falar muito também sobre isso. Então sim, por mais que eu já, sofri coisas aqui na internet sobre eu fazer essas campanhas e achar que é muito pedante eu fazer isso, mas eu vou sempre continuar fazendo. Porque eu acho que se enquanto eu estiver falando, eu de alguma forma vou estar impactando a vida de alguém de forma positiva. Pode ser que esse podcast chegue ao ouvido de alguém e a pessoa consiga se sentir melhor com isso. Ela consiga receber este acolhimento de que sim, ela pode escolher coisas para a vida dela, ela pode sim desistir no meio do caminho e refazer suas escolhas. Ela pode muitas coisas, porque a vida não é uma só. A gente vive muitas vidas dentro da própria vida. E a gente pode mudar rotas, caminhos, rumos, quantas vezes a gente precisar. É óbvio que existem escolhas que são para sempre. Você não tem como, não você desfazer um filho que você teve, por exemplo, vai ser sempre um filho. Você não tem como, eh, muitas vezes voltar atrás de um acidente que deixou uma cicatriz, ou que você teve uma fratura. Vai ter coisas ali que vai ficar, mesmo que seja um resquício mínimo, mas vai ficar uma marca ali para sempre. Só que quando a gente consegue perceber que todo o restante das coisas a gente consegue voltar atrás e mudar, ou até prevenir que essas coisas aconteçam, a gente consegue muitas vezes fazer melhores escolhas ou fazer novas escolhas para a gente conseguir ter uma vida mais confortável. Então, sim, o mundo do horror vai sempre apoiar as pessoas a serem felizes. Eu vou sempre apoiar a vida das pessoas e sempre favorecer que as pessoas possam ser quem elas são. E se vocês precisarem de conversar com alguém, podem mandar mensagem. Estou sempre disponível para ouvir, para dar conselho, para dar opinião, para tentar ajudar quem quer que seja, quem quer que precise a ter um lugar de acolhimento aqui no mundo do horror. Então é isso, habitantes. Sejam muito felizes, aproveitem muito a vida de vocês e sempre observem quem está em volta se precisa às vezes de um abraço. Às vezes um abraço pode mudar muitas vezes, ou um sorriso, a vida de alguém. Pense sobre isso. E até uma próxima.